Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11, 12, Nova Versão Internacional. Tema da semana: a guerra visível e a invisível. Está no ar mais um programa Lições da Bíblia. É muito bom ter a sua companhia. Estamos juntos, você está aí acompanhando, estudando a Palavra de Deus através do tema que nós apresentamos em nosso guia de estudos, que nessa temporada está estudando o Evangelho de Mateus. No programa de hoje nós vamos recordar um pouco também do que estudamos em nossa última temporada, que nós vimos ali a rebelião e redenção, o grande conflito entre o bem e o mal. Os nossos convidados para esse terceiro encontro, eu começo já agradecendo, porque nem sempre no final a gente tem condições. Obrigado, pastor André Oliveira Santos, pastor André, que é o editor do Guia de Estudos, trabalha na Casa Publicadora Brasileira, a Casa Publicadora que tem os direitos de... Publicação do nosso Guia de Estudos. Pastor André, seja bem-vindo e obrigado. Obrigado também, pastor Gilmar Batistotti, pela oportunidade de estar com você aqui e conversando também com o nosso povo aqui de todo o Brasil. Deus abençoe a cada um. Olha, e eu espero que o Senhor use poderosamente você agora para que você tenha mais testemunhos. Amém. E o segredo é vá de ônibus para o trabalho. Né? Vamos deixar o carro e vamos de ônibus, né? Com certeza. Fez uma grande diferença. Como que é o nome da esposa mesmo? É Josiane. Só tem um carro ainda? É o meu porto seguro. Só tem um carro ainda? Por então enquanto, deixa o carro com a Josiane. Isso. Tá bom? Ela vai ficar feliz. Tá? Pastor Marcos de Benedicto, redator, chefe da Casa Publicadora Brasileira. É um privilégio poder recebê-lo, pastor Marcos, autor do nosso devocional diário que nós temos na Igreja Adventista, o autor do devocional deste ano, Um Olhar para o Céu. É isso. O privilégio é meu e eu quero agradecer, parabéns pelo programa, que realmente leva a palavra de Deus a milhares e milhões de pessoas. E eu queria aproveitar este momento para mandar um abraço e, quem sabe, de maneira um pouquinho mais íntima, um beijo para o nosso público do devocional. Alguns anos atrás, em 1994, eu escrevi um livro em coautoria com uma outra editora, Sueli, um livro dirigido ao público jovem. E ali no final, num breve perfil, eu disse que gostaria de escrever um livro de sucesso. Aquele livro para jovens, podemos dizer que é um livro de sucesso, porque está no catálogo até hoje e vendeu perto de 50 mil exemplares. Mas Deus me deu mais do que isso, me deu essa graça, esse privilégio de escrever o devocional. Devocional não é um livro comum, é um livro que você prepara mensagens com oração, para que essas mensagens levem a palavra de Deus, inspiração, motivação, para milhares e milhares de pessoas. E como o devocional é lido todos os dias, isso acaba criando uma certa proximidade com as pessoas. E eu tenho recebido dezenas de manifestações, especialmente e-mails, e eu queria mandar então esse forte abraço para esse pessoal. Eu recebo com muito carinho e tenho orado por todo o público leitor, mas em especial por essas pessoas que têm escrito. É um tipo de livro que traz uma alegria muito grande para o autor. E o senhor pode ter certeza de que está fazendo a diferença em nossa vida. Obrigado. Tem sido... Mais um detalhe, eu tive a iniciativa de enviar esse devocional para um governador de estado e ele me mandou uma linda mensagem. Eu não vou dizer aqui o nome dele, porque não sei se devo dizer ou não, mas fiquei muito agradecido também pela linda mensagem que ele me mandou de volta. Não sei se a agenda tão intensa dele permite ler, mas eu espero que ele encontre algum tempo para ler esse devocional também. Que bênção, que bênção. Deus continue usando poderosamente. Deus usa várias maneiras de que a sua mensagem possa chegar ao coração das pessoas e Deus tem usado vocês através da escrita e isso é muito significativo. Levem aqui o nosso abraço a toda a administração da Casa Publicadora Brasileira por estar sempre à disposição e nos atender aqui cada temporada, como nós estamos tendo aqui convidados, tem sido
Muito legal. Vamos Tá bom, aproveitar irmão? e mencionar, né, pastor José Carlos de Lima, um abraço para ele, né? E Isso. o Wilson Garcia, o nosso Wilson agora, tesoureiro, né? Tá bom. Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando iluminação ao estudarmos a sua palavra? Pastor, por favor. Bondoso Pai, mais uma vez estamos aqui diante da Tua palavra, ela que para nós é como um pão que alimenta o nosso coração, que nos fortalece nas lutas da vida e que nos traz esperança para enfrentarmos cada dia, na certeza de que estás ao nosso lado, de que tens um plano maravilhoso para nós e de que vai nos ajudar a ter a vitória e, acima de tudo, um dia ter um encontro contigo. Nesse tempo estaremos para sempre contigo e queremos pedir que o Senhor toque o coração de cada um dos ouvintes, amigos da TV Novo Tempo em todo o Brasil e no mundo. Amém. Que essas pessoas sejam alcançadas e transformadas por Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero mandar um abraço especial para os amigos da Igreja Adventista do bairro Metanópolis, em Campinas, e também do bairro Via Norte. Que Deus continue abençoando essas duas comunidades, o Metanópolis e o Via Norte. Que Deus cuide de vocês poderosamente. É hora de ouvirmos a palavra do autor, pastor e professor Andy Nash. Um dos mais interessantes versos bíblicos é encontrado em Mateus, capítulo 11, versos 11 e 12, que diz o seguinte: Digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Essa é uma fascinante declaração feita por Jesus, porque Jesus disse que até o tempo de João Batista, ninguém tinha sido maior do que ele. Ele tinha sido o maior entre todos os que já tinham vivido. Mas por quê? Porque ele tinha tido o privilégio de batizar Jesus e tinha essa próxima associação com ele. Mas então Jesus diz: aquele que é nascido após João Batista é maior do que ele. Isso significa que você e eu, que somos professos cristãos, somos maiores do que João Batista. Como isso é possível? Isso significa que nós temos um privilégio que João nunca teve, de ver Cristo erguido na cruz. E olhando para ele, o vento do Espírito sopra e nós estamos salvos e com poder. Então temos um grande privilégio de estar na mesma comunhão que João Batista e ser ainda maiores que ele. Então Jesus diz: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força. Se você imaginar o reino conduzido por Deus, empurrando para trás a escuridão de Satanás, nós teremos a noção desse grande conflito, onde a batalha não é contra o sangue e carne, mas é contra as forças espirituais da escuridão. Existe algo que não percebemos, que não podemos sentir, mas está acontecendo ao nosso redor. E nós temos a oportunidade de fazer parte do reino dos céus. Não esqueça de acessar o nosso blog, de assistir os programas e também de compartilhar a palavra do autor. Você pode mandar o link, eu tenho certeza que é uma forma de você falar do amor de Jesus, e você tem aqui o resumo do que nós estamos estudando em nosso guia de estudos. Também, se você faz parte de uma comunidade adventista, compartilhe a palavra do autor ali com a sua unidade. E se você não é membro da nossa comunidade, não esqueça, você é bem-vindo. Todos os sábados pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, nós temos unidades, pequenos grupos, onde nós estudamos o tema apresentado aqui no Lições. Chega lá e diga assim: olha, sou um convidado do programa Lições da Bíblia, do pastor Gilmar, e eu quero conversar aqui sobre o assunto. Eu tenho a certeza que será uma grande bênção para você. Não importa se você tem uma denominação religiosa ou não, né, se você não frequenta, você será bem-vindo em nossas comunidades. Amigos, vamos trabalhar um pouquinho aqui como introdução. O guia até colocou: todos os dias nós fazemos escolhas importantes para a vida. Agora o desafio é:
por que nós deveríamos olhar cada uma dessas escolhas com um pano de fundo da luta entre o bem e o mal? Que diferença isso faz para aquele que olha que existe uma guerra entre Deus, o bem, e o seu inimigo, o mal, e os seus anjos? Eu creio que isso é importante porque permite com que nós tenhamos um quadro mais completo da realidade. No quarto século, um teólogo cristão chamado Agostinho, ele criou uma teoria de que Deus controla todas as coisas. Essa teoria está associada com predestinação. Ou seja, Deus tem controle de tudo que acontece aqui no mundo. Ele tem. Mas, por outro lado, se você colocar uma intervenção de Deus num nível muito grande, então algumas coisas ruins que acontecem aqui, nós temos que atribuir a Deus também. Mas tem uma visão bíblica que é mais ampla. Ela mostra que tem um intruso no universo bom de Deus aqui, que é o mal, e que traz, então, as coisas ruins que acontecem no nosso mundo. E nós precisamos ter essa visão desse grande conflito para que nós não atribuamos algumas coisas ruins a Deus. Na verdade, Deus tem o poder para acabar com o mal imediatamente. E Ele não acaba, por quê? Isso não é ausência de poder, mas é uma afirmação do seu poder, na verdade. Porque ter o poder para acabar com o mal imediatamente e não acabar, afirma o poder de Deus, porque Ele mostra que Ele sabe o melhor momento para acabar com o mal aqui. Então é importante isso aqui. Agora, muitas pessoas têm dificuldade para ver, contemplar e imaginar essas forças do mal atuando aqui. Mas são forças invisíveis, são forças espirituais, são forças poderosas, mas não menos reais. Tem muitas coisas, e a introdução do guia aqui coloca isso aqui, que nós não vemos, mas nós acreditamos. Muita gente não sabe como é que funciona um computador, como é que funciona a luz elétrica, como é que funciona um celular, mas nós acreditamos nessa realidade. Há 100 anos, Einstein, esse grande físico, ele previu pela sua teoria de que existiam essas ondas gravitacionais que nós acabamos de confirmar aqui. Quando eu falo nós, porque tem alguns brasileiros juntamente, inclusive com uma professora lá da Andrews, adventista também, ela faz parte de um grupo de estudo nessa área aí. Então essas ondas acabaram de ser confirmadas, mas são coisas que a gente não vê, mas que são reais. E a mesma coisa é esse conflito, essas forças do mal que estão por aí. É muito bom a gente poder recordar, a gente estudou uma temporada inteira isso, porque nossas decisões, elas serão muito mais pensadas, a gente crendo que existe uma força opositora, porque aí eu me torno muito mais dependente, muito mais ligado, para que eu realmente tenha um sentido na vida, né? E o senhor citou um outro detalhe que é importante, e a gente já comentou, acho que no segundo encontro, a presciência divina, ela não muda a minha liberdade, né? Deus sabe tudo, mas isso não interfere na minha capacidade de escolher. Por isso eu tenho que ir a Ele. Ele deu essa liberdade para o ser humano e deu a liberdade para os anjos também. E uma boa parte dos anjos fez uma escolha errada. Exatamente. Você quer comentar, pastor? O conflito que existe entre o bem e o mal é uma realidade invisível, mas que se manifesta de maneira visível, né? A gente vê, por exemplo, pessoas que fazem escolhas no caminho da maldade, né? A gente vê atrocidades, inclusive, aí, atualmente, pessoas que são aterrorizadas, né? Pessoas que são vítimas de verdadeiros sacrifícios humanos. Temos o problema da corrupção e outros muitos que são facetas desse conflito, né, entre o bem e o mal, né? A gente olhando, por exemplo, para a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, em que vidas humanas foram ceifadas, né, de maneira tão cruel, né, são manifestações dessa realidade do conflito entre o bem e o mal, né? E nós vamos ver aqui no guia, né, no estudo de hoje, que nós temos uma cosmovisão do conflito, ela acontece em todo o mundo, mas ela também acontece no dia a dia. Eu queria trabalhar um pouquinho, o guia apresentou 2 textos difíceis da gente entender.
E até o guia coloca: a Bíblia é a palavra de Deus e nela o plano da salvação se torna claro. Contudo, alguns textos podem ser difíceis de entender. E aqui está Mateus capítulo 11, versos 11 e 12. A gente vai explorar esses textos, mas eu vou citá-los agora, mas a questão é por que a gente tem alguns mistérios? Essa é a questão, mas vou ler o texto antes de vocês responderem. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Qual era a intenção de Mateus nesse verso? Mas antes de vocês responderem, o verso 11, eu queria que vocês trabalhassem um pouquinho. Por que a gente tem alguns textos assim que são difíceis na palavra de Deus? A Bíblia é a palavra inspirada de Deus e ela tem a mão de Deus, e isso já faz com que, para nós que somos limitados em nosso conhecimento, o ser humano ele é limitado para conhecer aspectos científicos, inclusive da natureza, né? Da sua própria vida. A gente não consegue explicar coisas pequenas da própria existência nossa e também do aspecto cósmico. Se isso é verdade em relação às coisas materiais e às coisas naturais, né? Não deveria ser diferente em relação à palavra de Deus, que é infinita, né? Porque é inspirada por Deus. Então, não deveríamos ter assim a ilusão de que teríamos uma capacidade de abarcar tudo, né? Entender totalmente a palavra de Deus. Então, não é motivo para a gente descrer ou desconfiar de Deus o fato de haver mistérios na Bíblia, né? Até porque isso realmente é uma prova de que ela é a palavra de Deus, um Deus eterno, um Deus insondável, né? Quer dizer, a gente vai entender aquilo que é necessário para que a gente possa estar com Deus e encontrar salvação, né? E a verdade, ela é progressiva também, né? E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Sim. Então, há um tempo para isso. Um outro aspecto é que há uma distância entre nós e os autores bíblicos. A mensagem da Bíblia é universal, é para pessoas de todos os tempos, todas as eras, todos os lugares. Ela transcende a geografia e o tempo também, mas ela foi escrita por pessoas, e essas pessoas escreveram para pessoas da sua época e usando o seu repertório de conhecimento, de recursos, e talvez para um autor escrevendo, ele achou que isso seria fácil ali, seria bem inteligível para o seu público leitor, mas talvez isso não seja tão fácil para a gente entender hoje. A gente tem cartas, por exemplo, de Paulo, difíceis de entender. Quando a gente pega temas proféticos, nós também precisamos buscar e pesquisar. Precisamos de ferramentas, precisamos de dedicação, de estudo e mais aprofundado, para que possamos compreender o verdadeiro sentido original. E a mensagem para nós hoje também. E as regrinhas de interpretação, sempre vale a pena a gente lembrar, né? Para o telespectador. Sim. As regras básicas de interpretação da Bíblia. Texto, contexto, o contexto imediato, outros textos que falem do mesmo assunto, que tipo de linguagem foi usada, pode comentar. É interessante o contexto bíblico geral, né? Porque às vezes um texto é difícil, mas não é impossível de você entendê-lo, né? Olhando o quadro geral, né? Como você bem colocou. E um outro aspecto também interessante é de que existem verdades que Deus reserva ou ele mantém seladas até um certo momento, como o livro de Daniel, né? Esse é um bom exemplo. Ou seja, para o próprio profeta Daniel, não foi claro tudo que Deus revelou para ele, né? Mas havia um propósito, né? O próprio Apocalipse, né? Que a gente, muita coisa está ainda estudando, né? Então, o próprio João, ele entendeu uma parte daquilo que Deus revelou para ele, né? Muito bom, nós vamos para o intervalo e quando voltarmos aí a gente vai trabalhar o verso 11 e o verso 12, tá bom? Se você está se aproximando da palavra de Deus, está começando a estudar, o Senhor quer revelar para você o que a palavra diz. Por isso, leia o texto, leia outros textos, leia o seu contexto imediato. Não desista, não desanime, não diga, eu não consigo entender, porque o Senhor revelará aquilo que é importante
para a sua salvação. Nós voltaremos já. Você está acompanhando o programa Lições da Bíblia, estamos estudando o Evangelho de Mateus nesta temporada e eu queria neste momento que a gente abordasse agora o que está no capítulo 11 de Mateus, verso 11 e o 12. O que Jesus queria dizer? Que ninguém apareceu maior do que João Batista, nascido de mulher até ali, e por que ele mas o menor no reino dos céus é maior do que ele? Bem, eu creio que Jesus quis dizer que João Batista é o maior porque ele marcou a transição entre os profetas do Antigo Testamento e os profetas do Novo Testamento, os apóstolos. Houve uma espécie de vácuo na profecia de mais de 300 anos e os judeus costumavam dizer que havia apenas a Bat-Kol, que é uma expressão que quer dizer a filha de uma voz. É como se fosse uma manifestação do Espírito Santo um pouco inferior. O Espírito Santo ainda estava se manifestando, trazendo revelações de Deus, mas não com aquele grau que ele trazia antes. E agora chega João Batista como um grande profeta, porque ele chega para anunciar a vinda do Messias. E quer uma mensagem maior do que essa aí? Esta é uma mensagem extraordinária. E João Batista, ele veio para preparar o caminho do Messias. Naquela época, quando uma autoridade ia visitar algum lugar, havia todo um preparo para essa viagem. Se um imperador, um rei ia visitar com a sua comitiva, então havia um preparo diplomático, mas também um preparo, vamos dizer, até físico mesmo, porque eles não tinham asfalto, estradas como nós temos hoje, então é necessário uma equipe preparar ali o caminho para que tudo corresse bem e o imperador, o rei, pudesse chegar até essa parte ali do seu império com tranquilidade. E João Batista exerceu esse papel de criar uma estrada, uma avenida ali espiritual, chamando as pessoas para o arrependimento, preparando para a vinda do Messias. Então, nesse sentido, ele teve um grande privilégio e foi grande, não teve nenhum maior do que ele, porque fez essa transição entre duas eras e anunciou o Messias. Agora, mas eu creio que o segundo aspecto tem que ver com, não um rebaixamento agora de João Batista, porque ele foi exaltado por Cristo, mas Jesus queria dizer que a realidade futura seria ainda maior do que essa realidade de João Batista. E nós que somos, digamos, pequenos, em certo sentido, somos maiores ainda do que João Batista nessa nova realidade do Reino de Deus, porque nós vamos conviver com Jesus agora e nós vamos viver toda essa realidade. Jesus poderia estar fazendo uma referência aos discípulos e aos apóstolos, mas eu creio que ele pode estar fazendo uma referência também, provavelmente, ao seu reino futuro. E até os pequenos de hoje serão grandiosos no futuro. Isso não é incomum naquela época haver esse tipo de comparação. Tem um rabino chamado Yohanan Ben Zakkai, e tinha um ditado que dizia, esse foi um rabino muito famoso, que iniciou uma escola rabínica, foi aluno ali de Hillel, mas eles diziam que ele era grande, mas o menor da escola de Hillel, que tinha 80 discípulos ali, alunos, o menor era maior do que ele. Então, o objetivo não era rebaixar Yohanan Ben Zakkai, mas era exaltar exatamente a realidade da escola de Hillel. A mesma coisa eu creio que tem que ver com Cristo. Ele está exaltando essa realidade futura. Portanto, se alguém se sente pequeno hoje, vai ser muito grande no futuro. Muito bom. Eu creio que essa questão talvez seja o grande detalhe de valorização. Aquele que busca, ou aquele que se entrega, quando todos fizermos parte do reino de Deus, não existirá mais essa questão de posição, essa discriminação. Eu acho que todos se sentem incluídos aqui, acolhidos aqui. Não sei se foi o pastor que usou essa expressão, que Mateus, de alguma forma, é o evangelho do acolhimento, em algum encontro que a gente... Lucas um pouco mais. Lucas trabalha um pouco mais assim, com os excluídos, com os marginalizados. Que é a questão dos gentios. Mas Mateus também, talvez por ele mesmo ter sido
marginalizado em algum Isso, momento, acho que foi nessa ele questão que também, você citou. ele procura incluir as pessoas. Muito bom. Vários elementos no Evangelho de Mateus mostram essa realidade do conflito, né? Jesus Cristo, quando apresentou o Sermão do Monte, ele estava exatamente estabelecendo um reino que era o oposto de um outro reino, que não era simplesmente o Império Romano, era uma coisa mais ampla, né? O reino das trevas, o reino que é liderado por Satanás. E João Batista foi uma peça importante no estabelecimento desse reino de Deus, na verdade na preparação, né? Ou seja, essa preparação do caminho para Jesus envolvia uma luta, uma confrontação entre João Batista no seu ministério e o poder das trevas. E vale a pena a gente destacar aqui o perfil que Deus idealizou para essa pessoa que faria essa grande obra. Então a Bíblia fala que ele era irrepreensível, ele nasceu de um milagre, porque a mãe dele não podia ter filhos, ele deveria ser criado com um estilo de vida santo e especial, separado, para que ele se preparasse realmente para essa grande obra. E ele então fez tudo isso que o pastor Marcos explicou, né, preparando o caminho do Messias, começou a batizar pessoas, batizou o próprio Cristo, né? E a gente sabe que João Batista, ele é um tipo das pessoas que vivem, que viverão nos últimos dias da história da Terra, preparando a humanidade para uma próxima vinda de Jesus. Né? Isso é interessante. Boa lembrança essa. E ele tinha uma consciência, uma noção... De viver diferente, de ter uma postura diferente. Sim, pastor. Ele tinha uma consciência, uma noção de quem ele era e de quem ele não era. Ele sabia que ele era um mensageiro para preparar o caminho de Jesus, de Cristo, do Messias. Uma boa frase para a gente sublinhar essa, hein, pastor? Ele tinha noção de quem ele era e de quem não era. Quem não era. Às vezes a gente precisa ter noção de quem a gente é e de quem a gente não é. Foi por isso que ele disse assim, importa que ele cresça e eu diminua, né? A gente às vezes diz assim, olha, importa que o outro diminua e que eu cresça, né? Então temos que ter esse cuidado também e ter esse perfil santo de João Batista, né? E aí a gente vai poder ser esse instrumento poderoso de Deus, né? Irrepreensível, para preparar pessoas para o encontro final com Jesus. Que privilégio, né, que a gente pode ter, né? Isso que foi colocado aqui é muito interessante. A percepção, porque às vezes nós queremos ocupar posições ou determinar algumas coisas que nós não fomos chamados para aquilo. Então, e também no âmbito espiritual. Então, tenhamos noção de quem a gente é e de quem a gente não é. Aplicando isso aí à realidade da igreja, nós temos uma expressão que é bíblica aí de remanescente. Alguns acham que isso aqui dá direito de você se achar melhor do que alguém. Exatamente. Mas assim como João Batista não se achou melhor ou quem ele não era, essa era uma posição de serviço. E o remanescente tem que ver com a sua identidade de serviço, de trabalho, de preparar o mundo para a chegada do Messias agora, não na primeira vinda, mas na segunda vinda agora. O remanescente, se eu posso parafrasear aí a sua ideia, o remanescente não vai achar que ele está acima dos outros, mas ele assume a posição de serviço. E de sofrimento se necessário. E de sofrimento se necessário. Muito, muito interessante. E esse é até um princípio da vitória no conflito, né? Você ter a atitude que Cristo teve, a atitude de servir e até de sofrer para salvar alguém, né? E de deixar de lado a honra, que a gente muitas vezes faz questão um pouco da honra, né? Mas Jesus mostrou que ele não veio buscar a honra, ele veio buscar salvar, ele veio buscar e salvar o ser humano. E João Batista, né, embora quisesse a proteção, né, a gente vai talvez falar mais um pouquinho sobre isso, embora quisesse a proteção, né, e uma resposta em alguns momentos de sua vida, mas ele precisou entender isso também, de que ele não poderia ou não seria a realidade dele ter algum tipo de honra, né, como por exemplo morrer naturalmente, ou seja, ele tinha uma obra diferente, né? E Deus às vezes permite que isso aconteça, né? Ser fiel até a morte, né? E te daria a coroa da vida. Não importa como essa morte ocorra, mas se você for fiel até o fim, você vai cumprir a sua missão, né? E agora é o verso 12, que talvez seja ainda um pouco mais difícil da gente entender. Mateus capítulo 11, verso 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Qual é o sentido desse texto? Vamos deixar para o editor da lição aí que... a própria lição aqui, o guia, ela nos apresenta aqui uma interpretação que seria mais
ajustada ao contexto geral da Bíblia, que seria a ideia de que, desde que João Batista começou a pregar, multidões se atropelavam praticamente para poder se aproximar, para ouvir a pregação dele. Então, talvez seja essa a interpretação mais correta, entender que as pessoas se esforçavam, né? Essa é a ideia do grego aqui, do original grego, se esforçavam, né? As pessoas chegavam com energia para tomar posse ou para entrar no reino de Deus, mas ao mesmo tempo... E de alguma forma isso fazia com que até o guia citou ali, o reino dos céus está avançando energicamente com santo poder e grande energia que tem feito recuar as fronteiras das trevas. Que, por sua vez, acabam tendo uma reação contra o reino também. Isso. Então, essa é uma passagem aqui que tem mais de uma tradução possível, mas eu creio que esse sentido aqui me satisfaz bem, que é exatamente esse sentido. O reino da luz, ele avança contra as trevas e aí tem uma reação contrária. Exatamente, porque daí os homens violentos e ambiciosos têm tentado devastá-lo, analisando a segunda parte. É isso, pastor? Exatamente. A ideia bíblica talvez seja a seguinte, assim como homens violentos chegam com todo um ímpeto para tomar uma cidade, dessa mesma forma as pessoas estão com energia buscando chegar ao reino dos céus, né? Tomar posse da fé, da bênção, dessa verdade, desse novo reino que estava sendo estabelecido, e ao mesmo tempo então havia essa reação, né? O conflito entre o bem e o mal. E né? isso se aplica muito para a nossa realidade. Nós temos algumas passagens no guia aqui, paralelas, que tratam aqui de uma outra realidade. Por exemplo, Jesus disse que não veio trazer paz, mas espada. Mateus 10, 34. Às vezes nós pensamos que a pregação do Evangelho é tudo muito tranquila, só traz paz, mas às vezes ela desperta um conflito em nível mais amplo e em nível pessoal também. A pessoa que tem que tomar uma decisão de mudar de vida, deixar uma tradição para trás, enfrentar oposição, às vezes da família, das suas circunstâncias, ela cria um conflito na sua vida. Os meus pais, que foram pioneiros da pregação do Adventismo na região sul de Minas ali, construíram uma igreja no sítio, contavam, o pai morreu com 94 anos, minha mãe com 93, um tempo atrás, mas eles contavam as dificuldades que enfrentaram naquele momento que eles decidiram tomar a decisão. Isso há mais de 7 décadas atrás, e mais de 70 anos, as dificuldades eram bastante grandes naquele tempo para você professar uma fé um pouco diferente da tradicional ali na região. Às vezes nós não temos essa repetição assim tão clara hoje vista, mas em alguns lugares ou na vida de algumas pessoas, essa rejeição acontece, essa perseguição acontece. Para aquele que deseja fazer a vontade de Deus, haverá uma investida. Talvez nós estamos falando para alguém nesse momento que está conhecendo a palavra de Deus. E alguma coisa, alguma força contrária, alguma perseguição está acontecendo. Pode ser no trabalho, na escola. Sim, pastor. O conflito pode ser dentro da própria pessoa também, porque quando ela está seguindo o curso do mundo, da sua vida natural, tudo é muito fácil. Mas quando ela toma decisões, então ela mesma pode entrar em conflito interno aqui. Se deve, se não deve, o que ela tem que mudar, o que tem que fazer. Porque neste momento as forças do mal, elas tentam fazer oposição e levar a pessoa a desanimar, a mudar de ideia e a não se aproximar de Deus e de Cristo. Eu fico pensando, por exemplo, naquele que os amigos deixam de conviver com ele, ou os próprios familiares criam situações adversas, porque ele tem procurado conhecer a palavra e fazer a vontade. Então, para este querido telespectador, tenha certeza de que o Senhor está com você, o Senhor dará forças para você e você será um vitorioso. Pastor, você quer fazer um comentário? E é interessante que nesses momentos, nessas situações de adversidade
de pessoas queridas, que isso traz assim uma dor muito grande, porque quando a pessoa ela se aproxima de Jesus, ela quer que outras também se aproximem. E ela, na empolgação, ela tenta levar o evangelho e falar, e às vezes até a gente acaba lançando pérolas para pessoas que não estão preparadas, não estão ainda discernindo a necessidade. A gente precisa ter até uma sabedoria para não se precipitar nesse contexto, né? Para não ficar inconveniente também, né? Exatamente. Porque a gente quer que todo mundo aceite o que a gente está aceitando, né? E buscar ter sabedoria. No contexto aqui do conflito, o guia traz alguns textos, e um deles é o de Gênesis 3, 14 a 19, mas eu quero destacar apenas o verso 15 de Gênesis 3, que diz assim que Deus colocaria inimizade entre os descendentes da mulher, ou seja, o seu povo, e os descendentes da serpente. E haveria então o conflito final na cruz, que Jesus enfrentaria, que seria vitorioso sobre a serpente, que é Satanás. Então essa inimizade foi profetizada e ela deve acontecer, isso faz parte do conflito. Tiago também fala que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Bem lembrado. Então a gente vai sofrer um pouco com isso, porque nós queremos as pessoas que a gente ama perto da gente, mas às vezes as escolhas são diferentes, né? E a gente precisa ter sabedoria para amar essas pessoas, para trabalhar por elas, orar por elas, amar, mesmo que elas sejam nossas inimigas, né? Mas não deixar os princípios que Deus coloca em nosso coração, né? Muito bom. Nós vamos para o intervalo, daí na volta só vamos resgatar um pouquinho. O conflito ele é cósmico, mas queria resgatar um pouquinho, mas a gente já começou a trabalhar isso, mas ele é pessoal, ele é individual, e que a gente tenha forças para sermos doces, agradáveis, mesmo diante das opressões. Nós voltaremos já. Estamos voltando para o nosso último momento do programa Lições da Bíblia de hoje. Tanta coisa, tantos assuntos, tantas janelas que a gente pode aplicar para a vida, a certeza de que o Senhor está conosco, e se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O conflito é cósmico, mas ele é pessoal. A gente começou a trabalhar isso. Vamos só enfatizar um pouquinho, aprofundar um pouquinho essa questão? Não, esse conflito ele se repete na vida de cada pessoa, e é importante ter uma percepção de que Deus é mais poderoso do que o inimigo. Assim como a Bíblia diz que houve guerra no céu e o dragão guerreou contra Deus ali, contra Cristo, contra o Filho, e perdeu e foi expulso de lá, então Deus continua sendo mais poderoso, e nós temos que aplicar isso à nossa vida também. Aqui no nosso guia nós temos em Efésios, uma passagem de Efésios 6, que fala aqui da armadura do cristão. O cristão pode ter essa armadura, mas ele deve usá-la de maneira completa, porque a Só Bíblia para fala citar o texto, pastor. Toda a armadura. Ok, só para citar. Efésios capítulo 6, 10 até o 13, é isso? Sim. Por favor, pastor. Então, ali o autor, o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos usar esse equipamento que Deus coloca em nossas mãos aqui. Ele faz uma analogia com algumas partes do equipamento de um soldado romano, e o telespectador pode ler lá, e é uma armadura completa. Quando ele fala armadura completa, ele usa uma palavra em grego lá que quer dizer, em português temos uma palavra meio feia, mas quer dizer, é a palavra panóplia, que quer dizer todo o equipamento. Não devemos usar uma parte apenas, como oração ou Bíblia, mas tudo aquilo que Deus coloca à nossa disposição. E com isso nós podemos ser vitoriosos. Não devemos ter essa mentalidade de que o diabo é forte demais e que a gente é fraco demais e vamos cair. Essa é uma mentalidade derrotista, não é isso que a gente vê na Bíblia. Ela não rebaixa, não descarta a força do inimigo, mas ao mesmo tempo não diz que ele vai ser vitorioso de qualquer maneira. Não é dessa maneira. Inclusive, só mais um detalhe, algum tempo atrás a Igreja Adventista sentiu a necessidade de elaborar mais uma doutrina, que é sobre o crescimento em Cristo. Mas se você perceber essa doutrina, ela tem um enfoque, fala sobre crescimento na graça, maturidade, mas ela tem um enfoque. Por quê? Porque ela foi criada especialmente para atender o pessoal da África, que são pessoas que às vezes têm muito medo de espíritos, porque eles veem espíritos em todos os lugares,
e levam uma vida cheia de terror, de medo, vivem amedrontadas. Mas o Evangelho é um Evangelho de vitória, de coragem, e se nós formos firmes, nós seremos vencedores. É por isso que a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Muito bem colocado. Vamos adiante. Talvez aqui seja uma questão bem... Quando a batalha se torna perigosa, foi o título colocado aqui, né, pastor André? Você que trabalhou lá na edição. É a angústia de João quando estava preso e, de alguma forma, desejava, como ser humano, a libertação, a atuação. Recebia dos seus seguidores informações de como estava sendo o ministério de Jesus. Não houve libertação, não houve. João foi decapitado, morreu, não teve essa libertação. Como isso se aplica para aquele que se torna um seguidor e, às vezes, não vê acontecer aquilo que desejou? João Batista, com certeza, esperou que o seu mestre, Jesus Cristo, de quem ele preparou o caminho, né, e era seu aliado, né, o libertasse, né, e viesse em seu socorro. Isso não aconteceu, e isso gerou nele dúvidas, gerou uma série de dúvidas, questionamentos. Será que é ele mesmo? Será que a gente não se enganou, né? Será que esse reino que eu preparei, de fato, é o verdadeiro reino que estava para chegar, o reino dos céus, né? Porque ele disse, está próximo, né? E Jesus estava ali ministrando e ele preso, dizem que ele ficou preso por 10 meses, né? Então, a gente pensando nas pessoas que hoje se dedicam a Jesus, chega à seguinte conclusão, né? A dúvida de João Batista, embora fosse até indevida, ela nos conforta de certa forma, porque nós também, na obra de Deus, muitas vezes temos lutas, temos problemas, às vezes dúvidas vêm à nossa mente, mesmo dúvidas injustificadas, mas a gente precisa olhar para a história de João e ver que ele suportou tudo isso e ele vai ter a sua recompensa, né? Ele foi aprovado no final. E não foi libertado, não veio a resposta que ele talvez esperasse, né? Interessante isso, né? Pastor, um detalhe interessante é que João Batista era o homem, o profeta, que tinha ouvido a voz de Deus lá no Jordão, dizendo, este é o meu filho amado, este é o Messias. O próprio João Batista, ele tinha dito com a sua voz, talvez retumbante ali, eis o Cordeiro de Deus. Era uma afirmação maravilhosa, real, teológica, e agora esse homem fica com dúvida ali. Talvez essa dúvida tenha surgido de comentários dos seus amigos, quem sabe exatamente trazendo a notícia do sucesso de Jesus, das suas curas, das libertações do poder do mal, e agora ele fica pensando, mas por que não eu? Será que ele não tem interesse em mim? E por que realmente não? Quem sabe, uma das razões é que Jesus possivelmente não quisesse entrar em conflito com o Império Romano. Se João fosse libertado ali, o que aconteceria de João? Será que até hoje nós temos um grupo que segue João Batista, que existe? Será que ele seria uma competição com o ministério de Jesus? Mas Jesus não libertou João, mas não libertou a si mesmo também da cruz. Então não foi desinteresse. Jesus poderia ter saído, ele poderia ter destruído os seus captores ali, mas ele não fez, ele foi para a cruz. Então, o mesmo aconteceu com João, aconteceu com Jesus. A resposta de Jesus também é interessante. Foi uma censura leve. Ele disse, digam para ele que os cegos estão recuperando a visão, que os coxos estão andando. Ele fez uma descrição ali, que era a descrição lá do Antigo Testamento, especialmente de Isaías, para os tempos messiânicos. Então, ele estava querendo dizer para João, olha, o que foi profetizado a respeito do Messias é o que está acontecendo aqui. Agora, a descrição lá dos trabalhos do Messias não previa que ninguém que fosse preso seria libertado ali. João Batista estava querendo alguma coisa diferente a mais, talvez, nesse momento. Mas Jesus disse, bem-aventurados aqueles que acreditam, que não se escandalizam aí e que não perdem a fé por causa disso. E a maior libertação, ela não era física, né? Não era como física. A gente viu
A maior libertação era a libertação do interior do coração. Né? E isso que aconteceu com João aconteceu com os discípulos de Jesus também. Os mártires. Mártires. E poderá acontecer no futuro também. É. E é importante não perder a fé nesses momentos. É, exatamente, porque eu sempre gosto de pensar que às vezes a gente corre o erro, assim, a gente comete o erro de colocarmos nossa perspectiva de vida cristã dentro da perspectiva de vida cristã de outras pessoas. E às vezes não existe, não é da mesma forma. Eu gosto de pensar, João é João, Marcos é Marcos, Gilmar é Gilmar, André é André. Cada um é cada um. Né? E a missão, embora ela tenha algo em comum entre todos nós, existem coisas específicas, né? Ou seja, Deus às vezes pode nos escolher para testemunhar com a própria vida, como aconteceu com João Batista. E ele cumpriu a missão, entregando a sua vida. E quem sabe foi a melhor maneira de testemunhar. E era necessário que isso acontecesse, né? Se alguma coisa, eu quero me dirigir a você que acompanha, se alguma coisa está acontecendo na sua vida que tem levado você a duvidar do cuidado, da atenção, do amparo de Deus, não desanime, não deixe que isso tire de você. Você precisa ter fé. O senhor usou uma expressão na última, quando a gente falou a respeito da cura. Às vezes é necessário, é preciso ter fé para não receber a cura ou o milagre de Deus. Exatamente. E continuar. Então, às vezes eu vou parafrasear aqui, às vezes é preciso a gente ter fé para não ser atendido, para aceitar o que o Senhor não nos atendeu da forma como o Senhor desejou. Pastor, essa batalha entre o bem e o mal, ela ocorre nas coisas do dia a dia, mas ela ocorre na nossa mente também. E é uma guerra interna, é uma guerra se você vai crer ou se você não vai crer, se você vai perseverar ou não perseverar, se vai continuar ou desistir, se você vai continuar achando que Deus é bom ou se você vai passar a achar que Ele não é bom. Então é uma guerra interna na nossa cabeça. É tremendo. Paulo diz, eu gosto quando ele diz assim, que diremos diante de todas essas coisas? O que nos separará do amor de Cristo? E ele veio falando sobre o indivíduo que está sendo guiado pelo Espírito. Agora, mas que nos separará? Ele começa a dar a lista. O que vai me separar? Nada pode me separar do amor de Cristo. Muito bem colocado aí, pastor. Pastores. Vamos ao último detalhe, a certeza da vitória sobre o conflito. Foi dada uma palhinha aqui já sobre isso, mas queria que vocês evidenciassem isso na palavra de Deus. A certeza de que nós somos vitoriosos em Jesus. O Apocalipse capítulo 12, verso 12, traz aqui uma certeza para nós com relação ao desfecho do conflito com a morte de Cristo na cruz. Isso ofereceu para nós uma garantia. Apocalipse 12, verso 12, é um dos textos que a lição traz aqui. Diz assim, por isso festejai aos céus e vós os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então a gente tem aqui uma certeza, né? Existe o reino do mal, o inimigo trabalha contra Deus, mas ele tem pouco tempo. Então isso já indica que ele será derrotado totalmente. Já é derrotado, mas ele vai chegar ao seu fim, né? Então isso aqui é uma certeza que a gente encontra e que é confirmada em Apocalipse capítulo 20 com a destruição do mal, né? Só que tudo isso foi conquistado com o ato de Cristo, de se tornar homem, de viver entre nós, de se identificar conosco, para que pudesse nos socorrer e nos salvar, né? Então essa é a garantia de vitória que a gente encontra, né? E esse texto que você mencionou, pastor Gilmar, ele é realmente propício aqui, né? Romanos 8, 31 a 38, né? E isso me faz lembrar até de uma ilustração, né, que foi apresentada por um amigo, Benedito Muniz, sobre você ser parte de um exército enorme, totalmente preparado, equipado, que é o de Deus, né? E lutando com um outro exército, que grita, que ameaça, mas é bem menor, bem mais fraco, mas eles vêm lutar contra você. A luta vai ocorrer.
você luta contra eles, só que ele fala o seguinte: você não luta para vencer, você luta como vitorioso, né? Então a gente precisa ter essa consciência no nosso dia a dia, né? De que nós já somos vitoriosos. Muito bom, pastor. E o sangue de Cristo tem muito poder, nós cantamos esse hino há muito tempo aí, e essa é uma realidade. Eu estava lendo um livro há poucos dias aí, um livro que foi feito em homenagem ao ex-presidente mundial da Igreja Adventista, Jan Paulsen, e um ex-professor dele lá da Alemanha, de uma grande universidade, escreveu um capítulo e ele falou um pouco sobre esse tema que é muito caro para a teologia adventista, dessa batalha cósmica que existe aqui. E ele contou uma história real que aconteceu algum tempo atrás, bastante interessante e dramática também. Uma jovem alemã foi ser missionária no Japão e foi contratada ali por um líder espiritual que mantinha uns contatos com umas forças do mal ali. E ela começou a falar da cultura cristã para aquela moça, para quem ela estava dando aulas ali de inglês e ensinando algumas coisas. E o pai da moça, uma família bastante prestígio, começou a perceber aquela mudança na vida dela, especialmente a aceitação de Cristo. E um dia a moça estava deitada ali e, de repente, a visão daquele sacerdote que tinha esse contato com as forças do mal se formou na frente dela e ela foi sendo sufocada ali. E ela foi sendo imobilizada e ela clamou ali em nome de Jesus. E depois que ela clamou, ela conseguiu novamente se movimentar e aquela visão, aquela imagem que tinha se formado sobre ela, envolvendo-a, foi se dissipando e ela obteve uma vitória para o Evangelho ali, porque apelou para o sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo, ele é poderoso, Cristo é o vencedor nessa batalha, mas nós precisamos aplicar essa vitória à nossa vida também. E a batalha continua todos os dias até a volta de Jesus. Pastor André. E a Bíblia diz que a vitória será do reino de Deus, que vai ser estabelecido e o mal vai ser destruído. E fica aqui a pergunta para os nossos amigos que estão nos assistindo. Você tem certeza de estar lutando no lado certo, no lado vencedor? Se você estiver lutando no lado errado, que é o lado do mal, Deus está falando ao seu coração neste dia, porque você pode mudar de lado e entender que não vale a pena ficar do lado que vai ser derrotado no final. Tome essa decisão, né? E peça que Deus coloque em seu coração essa inimizade contra as coisas ruins, as coisas do mal. Que Deus abençoe, né? Eu quero só ler o texto de 1 Coríntios 15, verso 24. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Uma grande promessa para todos nós. Vamos orar a Deus agradecendo. Pai, obrigado. Nós temos nossas lutas, mas a vitória é certa. O Senhor venceu na cruz do Calvário e um dia voltará para levar definitivamente seus filhos para a eternidade. Nós te louvamos por isso. Abençoa cada telespectador. Talvez alguns estejam enfrentando duras lutas, que eles sintam que o Senhor está com eles em todos os momentos. Abençoa-nos sempre, todos os dias, para sermos vitoriosos no fim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Foi bom demais ter a sua companhia. Não esqueça as palavras de Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um abraço e até o próximo programa. Lições da Bíblia, aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança.